Nós vamos trabalhar um biquíni, começando pela parte superior, usando 3 cores. Vou usar linha Iris Suprema de enovelar em fio duplo, com agulha Clover 1,75 milímetros. Nós vamos iniciar o nosso biquíni. Nosso bojo é composto por 3 quadradinhos. Esses quadradinhos você pode brincar usando as cores. Então, vou começar o meu primeiro com lilás, fazendo aqui 3, 4 correntes. Na primeira corrente feita, fecho com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes para subir, lace. Dentro deste mesmo espaço, um ponto alto, laço, no mesmo lugar, outro ponto alto. Temos um grupinho com 3 pontos. 1, 2 correntes, laço no mesmo lugar, um ponto alto, 2, 3. Segundo grupinho, 1, 2 correntes, laço no mesmo lugar. 1, 2, 3 pontos altos. Terceiro grupinho, 2 correntes, laço no mesmo lugar. 1, 2, 3 pontos altos. Quarto grupinho, 1, 2 correntes. Introduzo a agulha na terceira corrente do primeiro ponto, já fecho com ponto baixíssimo. Vamos no ponto seguinte, um ponto baixíssimo, no próximo, um ponto baixíssimo, dentro do espaço, um ponto baixíssimo. Vamos cortar este fio e passar para outra cor. Para mudar a cor do fio, puxe por dentro desta última laçada. Ajuste dentro do espaço. Um ponto baixo, que é contado como a primeira corrente, segunda, terceira, laço no mesmo lugar. Um ponto alto, 2 pontos altos. Temos um grupinho novamente. 2 correntes, laço no mesmo lugar. Repetindo, 1, 2, 3 pontos altos. Temos um lequinho que formará o canto. Uma corrente apenas, lace. Lá no espaço seguinte, nós vamos repetir o leque com 3 pontos altos. 1, 2 correntes, laço no mesmo lugar, mais 3 pontos altos. Temos o segundo cantinho, uma corrente, laço, e no espaço seguinte, você vai repetir, ficando com um total de 4 leques, sendo então 4 cantinhos. Chegamos ao final, uma corrente, na terceira corrente do primeiro ponto, fecha com ponto baixíssimo. No ponto seguinte, um ponto baixíssimo. No próximo, e dentro do espaço, um ponto baixíssimo. Vamos cortar esta cor e passar para outra. Passando para outra cor, puxe por dentro da laçada. Passo por dentro do espaço, faça um ponto baixo. Desta maneira não marca o trabalho. Se você subir somente fazendo as correntes, vai marcar aqui. Então, faça o ponto baixo que não marca. A segunda e terceira, lace, um ponto alto, 2 pontos altos. Temos o primeiro grupinho, que forma metade de um leque, 2 correntes, no mesmo lugar, mais 3 pontos altos, completando o leque. Sempre será assim, leque sobre leque nos cantinhos, uma corrente apenas. Dentro deste primeiro espaço entre os leques, vamos fazer 1,
2, 3 pontos altos, uma corrente, laço dentro do leque. Nós vamos repetir o leque novamente e trabalhar desta maneira até o final. 2 correntes, no mesmo lugar mais 3 pontos. Uma corrente e repetindo no espaço o grupinho com os 3 pontos, como nós fizemos para o primeiro lado. Uma corrente apenas e leque sobre leque. Trabalhe assim até o final. Chegamos ao final, uma corrente na terceira corrente do primeiro ponto, feche com um ponto baixíssimo. No ponto seguinte, um ponto baixíssimo. No próximo e dentro do espaço. Corte este fio e mude para outra cor. Mudando a cor, estou voltando para a primeira cor que eu usei. Dentro do espaço, um ponto baixo, uma, 2 correntes. No mesmo lugar, um ponto alto, 2 pontos altos. Uma, 2 correntes. No mesmo lugar, 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente apenas, laço, dentro do primeiro espaço, um ponto, 2 pontos, 3 pontos. Uma corrente, laço, no espaço seguinte, um ponto, 2, 3. Uma corrente, laço, e dentro do leque você vai sempre repetir o leque. Continue trabalhando assim até o final. Observem que agora nós já temos 2 grupinhos, na carreira anterior tínhamos apenas um. E vamos seguir trabalhando até o final da carreira. Esta é a última carreira do meu motivo. Vou usar uma cor escura para o fechamento. Então, todos os motivos eu vou fechar com esta última carreira nesta mesma cor. A parte central você pode mudar, alternando as cores, fazendo com outras cores, não tem problema. Um ponto baixo, que eu faço sempre para iniciar a segunda corrente, a terceira. Laço no mesmo lugar, um ponto alto, 2 correntes no mesmo lugar, um ponto alto, 2, 3. Temos o primeiro leque, uma corrente, laço, dentro do espaço seguinte, um ponto, 2, 3 pontos altos, formando aqui o primeiro grupinho. Uma corrente, laço, no espaço seguinte, um ponto, 2 pontos, 3 pontos. Nesta carreira, nós já temos 2 grupinhos. Uma corrente, laço. Dentro do leque, nós vamos sempre repetir o leque. Da mesma maneira que fizemos os anteriores. 3 pontos. 2 correntes e no mesmo lugar mais 3 pontos altos, formando o leque. Uma corrente e de sequência a carreira, trabalhando até o final, da maneira que nós fizemos até agora. Observe. Chegando ao final, uma corrente, na terceira corrente do primeiro ponto, feche com ponto baixíssimo, corte o fio e arremate. Trabalhamos aqui o primeiro motivo do nosso bojo, você vai fazer mais 2. Temos aqui nossos 3 motivos que darão a origem a um bojo. Para iniciar a união, ó,
nós vamos fazer a união de 2 motivos. Isto pode ser feito com agulha de crochê e agulha de mão. Você que decide a forma que irá unir o seu. Eu vou fazer isto em pontos baixos, no direito da minha peça, com agulha de crochê mesmo, e usando o mesmo fio que nós fizemos a última carreira. Você vai puxar aqui dentro, e nós vamos fazer uma corrente. Dentro do mesmo lugar, você vai fazer um ponto baixo, que é o primeiro ponto da peça. No ponto alto, ó, no primeiro ponto, de um lado e do outro, nós vamos puxar fazendo um ponto baixo no próximo. De um lado, ó, estou passando desta maneira para você ver a minha agulha. Do outro lado, no próximo, de um lado, ó, de um lado e do outro. Puxo, ponto baixo. Dentro da alcinha, onde temos uma corrente, um ponto baixo, e já começo nos pontos altos do grupinho novamente. E vou trabalhando desta maneira, de um lado e do outro, de um lado e do outro, dentro do espaço, aqui, de um lado e do outro, descer esta ponta, aqui, ó, de um lado e do outro, sempre certinho para não ficar errado ao final. E o último ponto dentro do espaço do leque. Trabalhei aqui a união dos 2 primeiros motivos. Não precisa cortar o fio. Vamos pegar o outro motivo, que é o terceiro deles, passar a agulha dentro do primeiro leque, ó, dentro do cantinho. E aqui nós vamos puxar o fio, passando por dentro desta laçada, fazendo uma corrente. Temos aqui a união do leque. Agora, nós vamos seguir para este lado, ó, unindo esta lateral. Dentro do leque, ó, de um cantinho no outro, um ponto baixo, no ponto alto, e continuo da mesma maneira que eu fiz para o primeiro motivo, nós vamos fazer para este. Dentro do espaço, e continuo nos pontos, ó. Trabalhe assim até você chegar dentro do leque lá no final. Observe, nós fizemos esta união subindo e virando para o lado esquerdo. Agora, nós vamos trabalhar esta união, fechando o nosso bojo. Então, começo aqui dentro deste leque, puxo aqui o meu fio e faço uma corrente no mesmo lugar, um ponto baixo, no ponto alto, ó, de um lado e do outro, e já vou seguir até chegar ao centro do bojo. Novamente, lá onde nós fizemos a voltinha, é lá que eu vou arrematar o meu fio da união do meu motivo. Basta seguir pegando um pontinho de um lado, e o outro do outro lado, sempre usando os pontos para que eles fiquem bem certinhos na sequência.
último ponto do motivo. Aqui dentro, ó, do leque, você vai introduzir a agulha e fazer um ponto baixo. Aqui nós vamos cortar o nosso fio e fazer o arremate no avesso. Então, aqui nós vamos puxar o fio aqui para dentro da nossa peça, onde faremos o arremate das pontinhas. E temos pronto o nosso bojo. Temos aqui o nosso bojo, observem como ele fica com a costura em pontos baixos. Você vai ter um relevo na sua peça. Eu vou mostrar para você a costura, a união dos motivos com agulha de mão e a união direta também de um motivo ao outro. Agora nós vamos usar a costura com agulha de mão. Eu vou usar linha de cor diferente para facilitar a visualização de vocês. Ainda no direito da peça, para fazer esta costura. E nós vamos trabalhar pegando assim, ó, a alça de dentro do ponto, de um lado e do outro. Isso facilita também a visualização na hora de você for confeccionar o seu. Você vai usar a sua cor, última cor que você fez a última carreira. Dentro aqui, ó, do leque, nós temos duas correntes. Você vai pegar a que está mais próxima de onde você vai fazer a união. Ó, temos a de um lado, ó, a alça de dentro do ponto com a alça de dentro do ponto do outro. Isso é a alcinha da corrente que está dentro do leque, a mais próxima de onde você vai costurar. A do outro lado, deixa ela lá. Puxa o fio até quase ao final. No mesmo lugar, você vai passar a agulha novamente para prender o fio. E aqui, eu vou passar a agulha de lá para cá para facilitar, ó, desta parte aqui, pegando a alcinha de um lado e do outro, ó. Somente a alça de dentro. Quando você colocar o seu motivo junto ao outro, você vai perceber esta alça com mais facilidade do que vendo aqui. Esta alcinha fica aqui dentro, é a parte de trás da corrente, de um lado e do outro. Quando você puxar o seu motivo para frente, ele ficar assim, a costura vai ficar invisível. Por isso que você tem que pegar esta alça de dentro, senão ela vai aparecer, se você pegar a alça de fora. Como a nossa peça tem forro, esta costura não sofrerá com os puxões quando você amarrar o seu biquíni. De um lado e do outro. Esta costura serve para união de qualquer tipo de motivo, qualquer tipo de quadradinho que você fizer, para qualquer peça também. Eu estou passando a agulha desta maneira, que facilita para você enxergar aí. Senão, eu estaria usando uma forma mais fácil para a situação, para mim. No caso, a minha forma melhor para costurar. Isso aqui ajuda você a enxergar, ó, os pontinhos. Estou fazendo com esta cor para facilitar a sua compreensão somente, senão eu estaria usando o marrom, que é a minha cor que eu usei aqui na última carreira. Esta é a costura invisível no crochê. Quando você abre, ela fica quase imperceptível. Basta chegar até o último pontinho aqui, ó, da corrente que temos dentro do leque, fazendo desta maneira. Quando você fecha, ele fica bem retinho, não aparece. Observem como fica a costura invisível. Agora você vai seguir fazendo da mesma maneira que eu mostrei para a união em pontos baixos, juntando aqui, ó, o motivo
da mesma forma de um lado e do outro. Basta você colocar o leque, ó, no cantinho aqui, onde ficarão os 3 leques juntos, ó. Agora nós vamos aprender a união direta. A união direta você tem que ter primeiro um motivo pronto, completo. O segundo motivo você vai trabalhar até chegar dentro de um cantinho. Como a gente vai fazer apenas a união em uma das laterais, ó, basta você ter uma lateral inteira para fazer a união desse motivo. Então, eu trabalhei aqui a metade do leque do cantinho, ó, sem fazer nenhuma corrente. Nós vamos passar a agulha de baixo no cantinho do que já está pronto, para iniciarmos a união. Então, nós vamos trabalhar esta união neste lado e completar, finalizando o motivo que estamos fazendo. Ó, puxo o fio, passo por dentro, laço e faço uma corrente. Laço a agulha e volto para finalizar o leque. Porque nós já tínhamos aqui ó, os 3 pontos, que é o início do leque, e vamos fazer mais 3. Temos a união do primeiro cantinho. Aqui você vai novamente, lá no primeiro espaço que temos à frente, e faça a laçada, passe por dentro, lace uma corrente, lace a agulha, e no espaço à frente, ó, vou trabalhar aqui o grupinho. Com 1, 2, 3. Lá na frente, no motivo que está pronto. Puxo, passo por dentro, laço novamente, fazendo a corrente. Laço a agulha e já volto para o espaço seguinte, fazendo aqui os 3 pontos. Vou novamente para o leque motivo pronto, ó. Passo por dentro, laço novamente, laço a agulha. Dentro do leque, eu vou fazer aqui os 3 pontos altos, que é a metade do leque. E já vou para dentro do leque que está pronto, ó. Puxo, passo por dentro, laço e volto para o mesmo lugar para finalizar o leque que eu estou trabalhando. 3 pontos. E aqui eu já dou sequência, ó. Trabalhamos aqui a união dos motivos. Aqui eu já dou sequência para terminar o que eu estou fazendo. Chegando ao final, você já arremata para darmos sequência à nossa carreira, para nossa união. Para fazer a união do terceiro motivo aos 2 que nós já temos unidos, você vai precisar de ter no motivo 2 lados completos, sem fazer a última carreira, porque nós vamos unir aqui em 2 lados. Então, nós vamos iniciar, eu trabalhei a metade do leque, ó, dentro do leque da carreira anterior, sem fazer a corrente, você vai pegar no cantinho da esquerda, da direita, para fazermos a costura para a esquerda, desta forma. Você vai unir aqui até chegar a este cantinho e depois nós vamos fechar até chegar a este, unindo esta segunda lateral. Então, vamos pegar para iniciarmos a nossa costura. Ó, passei por dentro, puxo o fio, passo por dentro da laçada, laço e faço uma corrente. Laço novamente e volto para terminar o meu leque do cantinho. Já tenho aqui a primeira união. Ó, cantinho dos 2 motivos. Solto e vou lá para o espaço seguinte e passo por dentro. A união é a mesma coisa, só o formato aqui que é diferente. Nós vamos unir a sequência fechando o bojo. Os 3 pontos. Vou novamente lá para frente, ó. Passo por dentro, uma corrente, laço e volto aqui para fazer um grupinho com os 3 pontos.
Vou para o último espaço desta sequência aqui, antes de passar para a união, ó, central. Aqui dentro deste leque eu vou fazer somente os 3 pontos. Ó, temos aqui a união central entre os 3 leques que nós temos. No pontinho da união que você fez dos 2 primeiros motivos, introduz a agulha, pegando os 2 fios, puxo, passo por dentro de tudo, laço e faço uma corrente, laço e volto aqui para finalizar o meu leque. Esta forma de união é a mais simples, mais fácil de fazer. Aqui basta você seguir como eu estou mostrando. Tenho aqui a união central. Agora já vou seguir para a sequência. Passo por dentro, uma corrente, laço e volto para a segunda lateral do meu motivo. Por isso você tem que ter estas 2 laterais disponíveis. Ó, fecho, laço e volto, terminando o motivo normal. Ó, último espaço antes do canto, uma corrente, laço e já volto para dentro do leque, fazendo aqui os 3 pontos. 3 pontos, metade do cantinho. Ó, dentro do leque, puxo, laço, uma corrente, laço e volto para finalizar o meu cantinho, o leque, ó, 3 pontos. E uma corrente e no espaço seguinte eu trabalho normal, finalizando então o meu motivo. Trabalho até chegar aqui, ó, arremate. Observe a união como fica. Temos aqui o nosso bojo pronto. Eu mostrei as 3 formas de uniões para você, as mais conhecidas. Esta é a minha preferida, que é a união da última carreira. Vou usar este para o meu biquíni. Você pode usar a que você gostar mais. Observem como ficou. Agora nós vamos fazer o acabamento e a aplicação da tirinha no final, na base. Para fazer o forro do nosso bojo, você vai dobrar o bojo antes do acabamento, ó, desta maneira, bem certinho. Colocar sobre o papel paraná ou uma cartolina, riscar, para você obter o molde, desse jeito. Esse molde nós vamos sempre colocar sobre um tecido dobrado, para que você possa obter 2 partes do tecido, para a montagem ser feita como eu mostrei em como forrar biquínis em outro vídeo. Você pode procurar lá no meu blog. A nossa peça é igual em todos os lados, então você vai escolher, ó, um lado para ser a base do seu bojo, ó. Qualquer um deles ficará igual. Então, eu escolhi esta com... Agora nós vamos iniciar. No cantinho, dentro de um leque desse, você vai puxar o fio marrom. Puxamos o fio, faça uma corrente, no mesmo lugar, um ponto baixo, no ponto seguinte, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. Dentro da corrente, um ponto, no ponto seguinte, um ponto e continuo, até chegarmos dentro do leque lá no final novamente. Esta carreira em pontos baixos, ela é importante porque ajuda na firmeza da peça. Sempre gosto de usar. Para qualquer acabamento que você for usar na sequência, sempre faça a de pontos baixos para ajudar. E também serve para costura do forro,
Se você quiser usar esta parte de trás para ficar mais larguinho aqui com a base que nós temos, facilita para a aplicação do forro. Dentro do cantinho, na costura, um ponto baixo, dentro do cantinho e continuo. Ponto sobre ponto até o final. Esta carreira do retorno é onde passaremos a cordinha. Então, sobre o último ponto, você vai fazer um ponto baixo, uma corrente. Poderia ser feito outra corrente e trabalhado em pontos altos. No meu caso, serão feitos meio pontos altos, ó. Então, temos aqui os dois primeiros. Primeiro ponto baixo, uma corrente, que é o primeiro meio ponto. No ponto baixo seguinte, meio ponto alto. No próximo, meio ponto e continuo. Para cada ponto baixo, meio ponto alto. Poderia ser o ponto alto mesmo. Se você for usar uma cordinha mais larga, por exemplo, no meu caso, prefiro as cordinhas mais fininhas. Então, vou mostrar para você a confecção daqui a pouco. Vamos trabalhar em meio pontos até o final. Sempre assim. Trabalhamos até o final, observe, agora vamos virar para fazer o acabamento no total, na nossa peça inteira. Faça uma, duas correntes, laço na base, aqui na base deste mesmo ponto, meio ponto alto. Introduz a agulha, pula um ponto, no próximo, prendo com ponto baixo. Uma, duas correntes, laço no ponto baixo que você prendeu o grupinho anterior, meio ponto alto. Pula um ponto, no próximo, prendo com ponto baixo. Duas correntes, no ponto baixo do anterior, meio ponto alto, pula um ponto, no próximo, prendo com ponto baixo. Vamos seguir até chegar ao cantinho. Observem como está ficando. Vamos ao cantinho. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para as laterais. Duas correntes no ponto baixo, meio ponto alto, prendo a frente com ponto baixo. Duas correntes no ponto baixo, meio ponto alto, prendo a frente com ponto baixo e continuo fazendo a volta inteira no bojo. Observem como fica bem delicado este acabamento. Você pode usar picô ou outro acabamento a seu gosto. Colocar pedrarias para dar um carinho de mar, fica bem legal. Chegando ao final, o último grupinho, você vai prender na base do que nós fizemos para o início. Fechar com ponto baixíssimo, passar o fio por dentro, cortar e arrematar. Agora nós vamos fazer a cordinha na parte superior após ter feito o acabamento. Observem como ficou o acabamento da nossa peça. Aqui na parte superior, ó, embaixo de um dos grupinhos, você tem o pontinho do leque, que é o cantinho. Ó. Nós vamos puxar o fio nele, puxando para iniciar a cordinha. Iniciando a cordinha, você vai puxar aqui o fio e fazer em torno de 50 centímetros de correntes ou a seu gosto, para voltarmos em pontos baixíssimos, formando a cordinha. Feito 50 centímetros em correntes, ó, você vai pular uma e na segunda introduzir a agulha e puxar fazendo um ponto baixíssimo. Na próxima, puxo, passo por dentro. Na próxima,
Agora nós vamos fazer assim, pontos baixíssimos. Para cada corrente você vai fazer um ponto baixíssimo até chegar na base novamente, onde faremos o arremate. Basta seguir assim. Voltamos, chegamos aqui no último pontinho da última corrente, ó, você vai introduzir a agulha no mesmo ponto, ó, onde iniciamos. E aqui faça um ponto baixíssimo, lace, passe por dentro, corte o fio e arremate. Aqui você tem uma cordinha bem resistente, presa dentro do cantinho do leque. O acabamento vai ficar por cima. Para fazer o cordão da parte inferior, nós também vamos trabalhar uma corrente, só que aqui bem maior, e fazer em torno de 1,20 m para esta base. Se você quiser fazer menor, faça 1 metro, mas sempre de 1 metro para frente, para você ter sobras de cordão lá no final, para fazer a volta no corpo e fazer a amarração lá na parte de trás da pessoa. Basta fazer aqui 1 metro a 1,20 m em correntes, para depois voltarmos em pontos baixíssimos, como nós fizemos na alça da parte superior do bojo. Trabalhou o comprimento em correntes, ó, você vai pular uma corrente na base da agulha e na corrente seguinte fazer um ponto baixíssimo, desse jeito. Na próxima corrente, um ponto baixíssimo, na próxima repetindo e continuar até o final das correntes, formando um cordão. Sempre assim. Chegamos ao final do cordão, já cortei o meu fio, passo por dentro, desta maneira, e arrematamos. Aqui temos 2 pontas, nós vamos usar para colocar estas pontas dentro de uma agulha de tapeceiro, para facilitar a aplicação no bojo. Você vai fazer isto, passar na agulha essas pontinhas, isso vai facilitar o nosso trabalho. Agora nós vamos pegar o nosso bojo, que já está pronto, e naquela carreira onde você tem meio pontos altos, ó, passa a agulha debaixo do acabamento e vou entrar passando no meio ponto alto, entre um e o outro. Você pode pegar a cada 2 pontos, isso facilita bastante. Passo assim e vamos puxando, passando em toda a base. Observem, esta é a parte que a pessoa vai fazer os ajustes, ó, na base do busto. Pode ficar mais franzidinho assim, ou pode ficar mais aberto, depende do gosto de cada um. Para fazer o forro, você vai deixar bem abertinho assim e aplicar o forro aqui na parte interna, como eu mostrei para vocês. Basta ir lá no meu blog e dar uma buscadinha em como forrar biquínis, que você vai aprender a forrar esta parte superior. Depois nós vamos aprender a forrar a parte inferior também. Observem como ficou nosso biquíni. Essa peça fica muito linda, você pode brincar bastante com as cores. Eu gosto de usar a última carreira em cores escuras para aumentar o contraste da peça com a pele.